Oi pessoal, quem fala é o professor Denis. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de termodinâmica. Na aula passada nós estudamos sobre a questão dos gases ideais. E antes dele, nós trabalhamos também conceitos relacionados com a calorimetria. Eu aconselho a vocês darem uma revisada nesses dois conteúdos, porque eles são de extrema importância para que a gente possa entender bem essa parte de termodinâmica. Então vamos lá. O que nós vamos estudar em termodinâmica? Pessoal, termodinâmica ela vai trabalhar os fenômenos térmicos em uma análise mais generalizada. Então ele vai explicar desde o funcionamento da maré-fumaça, como motores a combustão, como o processo de transferência de calor de um café quente, e também a questão de saber por que o Sol tem vida finita. Ou seja, vai ter um momento em que o Sol vai deixar de existir. Por que isso acontece? Nós vamos entender aqui o funcionamento, as leis da natureza que regem sobre a questão da temperatura e do calor, da energia térmica em si. Então vale muito a pena dar uma estudada nesse assunto e compreender. É bem interessante. Vamos lá. Antes da gente começar, vamos falar aqui de algumas considerações preliminares. Esse assunto ele tem muito termo técnico, de modo que se você não entender bem esses conceitos, você vai ficar um pouco perdido. Então vamos lá. Para entender melhor esse conteúdo, todo livro ele cria um modelo ideal. Seria um modelo em que as variáveis externas não interferem, de modo a facilitar nossa compreensão do mais básico possível. Ela é uma coisa ideal, não é real, mas em algumas situações você pode levar ela assim para a realidade. Então, primeiro de tudo é que geralmente ele trabalha aqui na questão do gás. Por que do gás? Porque o gás ele tem a capacidade de se expandir e se comprimir. E ele vai ocupar todo o volume, como nós já discutimos nas aulas anteriores. Então, você imagine um êmbolo. O êmbolo é essa região onde esse objeto está. Esse êmbolo pode se mover para cima ou para baixo, podendo variar o seu volume. É possível a variação do volume. Os processos isovolumétricos são aqueles que o volume não pode ser alterado. Mas nesse caso aqui, ideal, você pode dizer se o volume pode ser fixo ou também pode ser variável, para mais ou para menos. Então aqui é a questão do calor, propagação de calor. E ele sempre coloca uma massa em determinada área, e essa massa exerce uma força-peso para falar sobre a pressão. Lembrando que pressão é força sobre área. Esse é um assunto que vem desde o primeiro ano, a questão de trabalhar com pressão. Certo, pessoal? Então isso aqui a gente pode estar falando alguns conceitos que vocês já viram no primeiro ano, que é o conceito também de trabalho de uma força. Ele é um assunto do primeiro ano, mas é interessante vocês revisarem também. A questão do primeiro ano, ele diz que nós tínhamos um bloco, ele exerce uma força F, e se ele percorrer uma certa distância D, o trabalho realizado pelo corpo seria a força, o deslocamento pelo cosseno desse ângulo aqui, ou seja, a decomposição desse vetor. E nós vimos também na energia mecânica que o trabalho está relacionado com energia. Então, quando nós estiver falando sobre trabalho realizado por um gás ou sobre o gás, nós vamos ver melhor já esses conceitos. A gente também tem que estar com a ideia de que nós estamos falando sobre energia térmica. Então vamos falar da transformação. Então é o seguinte, aqui nós temos o gás, aqui ele está recebendo uma pressão, só que esse gás ele vai receber calor, ou seja, ele está recebendo calor. Recebendo calor, ele vai aumentar a agitação térmica das partículas aqui do gás, aumentando a sua temperatura, fazendo com que as partículas se colidem umas nas outras, provocando assim um deslocamento aqui do êmbolo por causa das forças exercidas por um gás. Parece complexo, mas a gente já viu isso aqui várias vezes na panela de pressão. A panela de pressão faz exatamente isso.
ele aumenta a temperatura e o nome já está dizendo, panela de pressão, porque dentro dela aumenta a pressão, só que lá é isovolumétrico, porque o volume não se altera. Aqui não, aqui o êmbolo pode ser levantado, aumentando o seu volume, ou seja, aqui devido ao aumento da energia interna do gás, houve um aumento do volume. Então nós vamos falar aqui com a ideia do trabalho. A ideia do trabalho mecânico que nós vamos depois ver como é que funciona a questão do trabalho realizado aí pelo gás. Ele diz que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Como não tem nada inclinado aqui, esse cosseno fica zero e cosseno de zero é 1. Então o trabalho vai ficar força vezes deslocamento. Até aí muito fácil. Só que aí, quando a gente fala de um gás, a gente tem que falar das variáveis de volume, pressão e temperatura, que são as variáveis que nós já discutimos na aula passada. Mas veja bem, o que é essa força? Então nós vamos para a ideia de pressão. Vou colocar aqui em cima. Pressão, pessoal, é a força dividido pela área. Então eu posso isolar a força F, vai ficar pressão vezes área. Então o trabalho vai ser, quem é a força, nós vimos aqui que é pressão vezes a área vezes o deslocamento. Aqui nessa forma aqui está faltando o D, deslocamento. Mas o que é A vezes D? A área vezes deslocamento. Se isso aqui for um cilindro, vai ser o nosso volume. Então o trabalho vai ser P vezes o delta V. Ou seja, o trabalho realizado pelo gás vai ser vezes a variação do seu volume. Então, quando a gente for falar do trabalho de um gás, ou recebido ou dado pelo gás, você vai ter que pegar as variáveis de pressão e volume. E nós já vimos na teoria dos gases que você alterando pressão e volume, também você pode alterar a temperatura. Então, nesse caso aqui, do exemplo, é uma transformação isobárica. Isobárica, nós estamos falando de pressão constante. Vocês lembram da ideia de pressão constante? Por quê? Porque a pressão é exercida pelo peso vezes a área aqui. E aqui não se altera. E aí você observa o seguinte. Se aumentou o volume, o trabalho é positivo. Ou seja, o gás realizou o trabalho, porque foi ele que empurrou. Se o volume diminuir, estão fazendo um trabalho sobre o gás. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando for trabalho realizado por um gás, o volume aumenta. Então o trabalho realizado pelo gás, sobre o gás, o volume diminui. Então o trabalho também é negativo. Então a variação do volume e o trabalho, eles têm o mesmo sinal aqui, nesse tipo de processo de transformação. Então se você pegar aqui um gráfico, P vezes V. E aí você se deslocar aqui do 1 do 2. A pressão aqui é constante. Ou seja, ela é isobárica. Isobárica aqui. Só que com a pressão constante houve um aumento de volume. Antes o volume era V1, passou a ser V2. Então a variação do volume é positivo. Consequentemente o trabalho é positivo. Isso quer dizer o quê? Que o gás realizou trabalho. O gás realizou trabalho. Se for de V1 para V2. Ok? Ou seja, aumentou. E aí, o seguinte. Se você tem aqui essa área, o que corresponde a essa área aqui? O que corresponde a essa área? Essa é a área de um retângulo, né? É base vezes altura. Então, é pressão vezes variação do volume. E o que foi que a gente viu que é pressão vezes variação de volume? É a nossa ideia de trabalho. Então, quanto maior a área do gráfico, pressão vezes volume, maior vai ser o trabalho. Então, se você pega aqui esse gráfico,
o trabalho realizado pela etapa 1 é maior que o trabalho realizado pela etapa 2, que é maior que o trabalho realizado pela força 3, né? Pelo gás 3. Então vamos lá, vamos praticar aqui, porque ficou muito abstrato, né? Vamos agora resolver algumas questõezinhas. Então muita calma aí, porque tem muito termo técnico. 5 mols de um gás perfeito se encontram a temperatura de 600 Kelvin, ocupando um volume de 0,5 metros cúbicos, mediante um processo isobárico. O gás é submetido a transformações indicadas no gráfico. Então, ó, a gente tem um gráfico de pressão vezes volume. A pressão é constante. Então, eu posso dizer que é um processo isobárico. Ou seja, a pressão ela é constante. A gente vê aqui no gráfico, a pressão não se alterou em nenhum ponto. O que mudou foi o volume. E aí ele pergunta uma série de coisas. Vamos partir com calma. O item A, ele pede que você determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Bem, pessoal, para resolver isso, a gente tem que lembrar dos assuntos Para a gente resolver isso, a gente tem que lembrar do assunto de gases, que foi da nossa última aula. E aí a gente tem que ver quais são as informações que nós temos. Nós temos a temperatura em Kelvin, viu? Temperatura em Kelvin. Nós temos o volume. Temos o volume em metros cúbicos, já está na Unidade Internacional de Medidas. Nós temos o número de mols, que é o nosso N. E no final da questão ele te dá o R. Ele te dá logo uma dica aqui, ó. Dá o R. Cuidado com as unidades, Joule, mol, Kelvin. Então a gente vai utilizar a equação geral dos gases, que diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. E o que ele quer saber? Ele quer saber a pressão exercida. Então, basta pegar as outras variáveis. Ou seja, quem é o N? O N é 5. Quem é o R? É 8,31. A questão não dá. E quem é a temperatura é 600 em Kelvin. Dividido, né? Ó, o volume aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o volume aqui vai ser de 0,5, é o volume inicial aí. Então o que vai acontecer aqui? Você vai fazer as continhas aqui, vai dar 5 vezes 10 elevado a 4. Como está na Unidade Internacional de Medida, vai ser Pascal, que é a mesma coisa de Newton por metro ao quadrado. Então respondida a nossa letra A. Vou colocar aqui nossa letra A. Na alternativa B, ele quer saber qual é a temperatura final do gás. Só lembrando que essa pressão aqui, ela é constante. Então, em todo momento, a pressão dela vai ser sempre a mesma. Então, qual é a temperatura final do gás? Então, como ele quer saber a temperatura final do gás, vamos aqui para a letra B aqui do outro lado. Aí a gente pode pegar a equação dos gases, né? T1 igual a P2, V2, T2. Como ela é uma equação, uma transformação, desculpa, que a pressão é constante, vai ficar essa aqui, né? Então, quem é o volume 1? O volume 1 é 0,5 metros cúbicos. E a temperatura inicial é de 600 Kelvin. Qual é o volume final? O volume final que ele ficou aqui na equação aqui, ó. Opa, 0,1. E aí a temperatura que eu quero descobrir, produto meu, produto dos extremos, e vai dar 0,5 T igual a 0,1 vezes 600. Então a temperatura 1 vai ficar, temperatura 2 na verdade, né? 0,1 vezes aqui vai dar 60, 60 dividido por
Meio é a mesma coisa de multiplicar por 2, que é 120 Kelvin. E aí, pessoal, é importante você pegar essa resposta e já ir analisando. O que foi que aconteceu aqui? O volume diminuiu. O volume diminuiu. E aí, com a pressão constante. Então, por que diminuiu? Porque ele esfriou. Ele esfriou e aí a pressão diminuiu. Então, você deve saber, na panela de pressão, para você conseguir abrir, você tem que esperar ele esfriar. Porque a pressão lá dentro é muito grande, né? Mas aqui a pressão é constante. Então, vamos para a letra C. Vamos colocar aqui embaixo, letra C. Calcule o trabalho realizado na transformação. Ele quer saber o trabalho, ó, indicando como esse cálculo pode ser feito por meio do gráfico. Então a gente já viu, vou colocar aqui de outra cor, que se você pegar a área do gráfico de pressão pelo volume, você tem o trabalho, o módulo do trabalho. Vamos já explicar aqui. Então a área do gráfico aqui, ele é um retângulo. Então é base vezes altura. A base dele não é 0,5, só porque ele começa do 0,1. Ele é 0,4. É de 0,1 a 0,5. E a pressão nós já calculamos, que ela é 5 vezes 10 elevado a 4. Então aqui vai dar 2 vezes 10 elevado a 4. A área corresponde ao trabalho. Então, você pode dizer que o trabalho, o módulo, vamos já explicar o que é isso. O módulo é 2 vezes 10 elevado a 4 joule. Só que observe a seta, pessoal. Houve uma diminuição no volume. Diminuiu o volume de 0,5 para 0,1. Então, diminuiu o volume. Então, isso quer dizer que o trabalho é negativo, que o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Sobre o gás. E por último, a letra D, ele quer saber o seguinte: o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Explique. É sobre o gás. Motivo? Porque o volume diminuiu. Simples assim, pessoal. Simples assim. Então, dá um print na tela, lê com calma, que ela não é uma questão difícil. Então, vamos para frente. Então, vamos falar aqui sobre o princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica. Então, agora nós vamos ter que falar uma coisa chamada de energia interna de um gás. O que é energia interna de um gás? Pessoal, nós podemos trabalhar com gás de forma externamente ou internamente. Então, quando há um aumento de energia das moléculas, de movimento aqui dessas moléculas, a gente já viu que está relacionado com sua temperatura. E aí a gente chama isso de energia interna. Essa energia interna está relacionada com a vibração das moléculas. Então, vibração é temperatura, que é o nosso grau de agitação das moléculas. Certo? Então, quando você falar de energia externa do sistema, ela é devido às relações do meio exterior. E quando se fala energia interna, relaciona com as condições intrínsecas, com as questões moleculares do elemento. Então, pessoal, já na teoria gasosa, a gente já viu que a energia de um gás ela pode ser dada por 3 meios de nRT, onde se N é o número de mols, esse R é a constante dos gases e esse T é a temperatura em Kelvin. Cuidado, tem que ser em Kelvin, nunca em grau Celsius. E aí, só que aí, pessoal, não interessa para a gente ver qual é a energia interna de determinado instante, e sim qual foi a variação de sua energia. Então, geralmente, a gente fala de energia interna de um gás como ΔU, ou seja, a variação da energia. Aí você pega 3 meios de nRT.
Então, pessoal, energia interna, quando vier a palavra, pessoal, energia interna, associe na mesma hora com a temperatura. Por quê? Aumentou a energia interna é porque a temperatura aumentou. Diminuiu a energia interna é porque a temperatura diminuiu. A variação da energia interna ficou zero é porque não variou a temperatura, ou seja, ela é isotérmica. Certo? Muito simples também, não precisa mais termos técnicos, não precisa nada demais aí. Então agora nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Nós vamos falar aqui diretamente, então não se assuste que é muito simples. Então, pessoal, imagine aqui nosso sistema ideal, tem um gás, ele recebeu calor. Pessoal, calor é o que? É uma forma de energia, é uma energia térmica. Nós já vimos que na natureza a energia não se cria nem se destrói, apenas ela se transforma. O que foi que aconteceu quando o gás recebeu calor? Ela aumentou a temperatura. Aumentando a temperatura, ela vai variar sua energia interna do gás. Só que uma parte dessa energia empurrou esse êmbolo, realizando o trabalho, porque aumentou o seu volume. Ou seja, se entrar 20 joules, hipoteticamente, aqui é um exemplo, e a variação da energia interna do gás ficar em 17 joules, vai sobrar 3 joules, porque 17 mais 3 é igual a 20. Então, o que a primeira lei da termodinâmica nos diz? Olha, que a variação da energia interna de um gás, ela é o calor recebido menos o trabalho que ela usou. É nada mais do que a conservação da energia. Ou, pessoal, podia ser outra maneira, forma? Pode. Você pode pegar aqui, olha só. A quantidade de calor, nós acabamos de discutir, é a variação da energia interna mais o trabalho realizado. Se você colocar o trabalho para o outro lado, ele vai ficar negativo, vai ficar assim, né? Ó. Igual a teoria lá em cima. Então a primeira lei nos diz que a energia térmica ela vai ser transformada em energia interna do gás e realizar ou não o trabalho. Mas ela não pode nem aumentar e nem diminuir. É o princípio da conservação da energia. É a primeira lei da termodinâmica. Então, pessoal, vem muita informação aí. Então, nós vamos trabalhar com calma e nós vamos trabalhar apenas essa parte até agora. E vamos deixar para estudar na nossa próxima semana mais conteúdo. Na nossa próxima aula, nós vamos resolver alguns exercícios. Até a próxima aula.